Oi, gente, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, que são sobre as homônimas e as parônimas. Crianças, na língua portuguesa existe a semântica. E a partir dela, nós estudamos o sentido e o significado de cada palavra, de cada frase, certo? E dentro desse grupo que nós vamos estudar estão as parônimas e as homônimas, que também pode ser chamada de parônimo ou homônimo. E só fazendo um parênteses, é um pequeno lembrete para a gente entender o restante que a gente vai estudar. Lembra que nós estudamos sobre os fonemas e os grafemas? Eu lembro que teve uma aluna que ela falou assim para mim, então fonema vem de fone, então é quando a gente ouve as palavras. Beleza. E a outra até falou assim, grafema vem de grafia, caligrafia, é quando eu escrevo. Então é só para vocês entenderem esses conceitinhos, para vocês ligarem quando eu falar de homônimos, homógrafos e homônimos homófonos. Homônimos homógrafos são aquelas palavras iguais na grafia, mas diferente no som e no significado. Então vamos lá, prestar bem atenção. Homógrafos. Homo significa semelhante, iguais. Grafos, grafia, ou seja, a maneira que você escreve aquela palavra. Então, toda vez que você ler homógrafo, você vai saber que as palavras, elas se escrevem da mesma maneira, não muda, a escrita é a mesma. O que vai diferenciar é o jeito que eu ouço, é o som. Eu vou pronunciar essas palavras de maneiras diferentes. Gente, o que é muito importante, a gente precisa de um contexto. Ou seja, essas palavrinhas, elas estarão em frases, em textos, e eu vou saber o significado delas de acordo com o contexto, sabe? Eu não posso ter a palavrinha sozinha, eu não vou saber o que ela significa. Mas aqui tem alguns exemplos. Colher, substantivo, e colher, verbo. Olha a diferença, eu vou fazer algumas frases aqui para vocês entenderem essa diferença. A colher está suja. A colher é um substantivo, é o nome daquele utensílio que eu uso para pegar comida. A segunda frase. Amanhã eu vou colher tomates. Já é um verbo, do verbo colher, pegar. Então presta atenção que elas se escrevem da mesma maneira, mas eu ouço de maneira diferente. Colher, substantivo, colher, verbo. Outro exemplo, jogo, substantivo, jogo, verbo. Olha a diferença quando eu falo e quando você ouve. Mas a escrita é a mesma, então homógrafo. Vamos à frase. O jogo vai começar. Substantivo. Eu jogo bola. Verbo, que a ação que você está praticando de jogar bola. E o substantivo já é o nome daquele esporte que a pessoa está praticando, que é um jogo qualquer. Aí aqui tem outro exemplo. Eu estou com sede, substantivo, e a sede do campeonato está fechada. É o local. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os homônimos homófonos, e aí vocês já sabem que homo é igual, semelhante, e fono vem do som, da pronúncia, o jeito que um fala e o outro ouve. E, gente, o significado é muito diferente, então é muito importante você saber escrever, saber o contexto. Exemplo, vamos supor que você manda lá uma receita de bolo para o seu coleguinha e fala para ele acender o fogo, mas aí você manda o acender como se fosse aqui na segunda opção, o acender do significado de subir. Aí seu coleguinha fala assim, nossa, mas como assim eu vou subir no forno? Então é muito importante, porque o significado muda, e quando você sabe escrever corretamente, tudo vai dar certo para você. Então aqui eu tenho o exemplo do acender, que significa colocar fogo, e o ascender de subir. Presta atenção que eu falo essas palavras da mesma forma, mas a escrita muda.
Presta atenção que na segunda opção ele coloca ali um S, que eu não posso ler assim, ascender. É ascender que eu falo, então tem que prestar atenção. Segunda dica, taxa com X e taxa com CH. Taxa com CH são aqueles preguinhos e taxa com X é o imposto devido. E o concerto com S e com C? Concerto com C é o ato de você assistir um espetáculo, ver uma orquestra maravilhosa. E o concerto com S é o ato de consertar algo, alguma coisa. Então, se você muda isso na sua frase, quem entende de homônimos homófonos vai seguir exatamente o que está sendo pedido. Então, olha, muita atenção. Já os parônimos são palavras semelhantes. Isso não significa que são iguais, são semelhantes. Tanto para escrever quanto no som quando eu falo. Mas o significado também sempre é diferente. Vejamos alguns exemplos. Aqui na primeira dica de português eu tenho cavaleiro, que significa o homem que monta a cavalo, e o cavalheiro com LH, que é o homem gentil e educado. Na segunda dica, nós temos a palavra flagrante, que é quando a pessoa é pega no pulo, sabe? Quando é evidente o que ela cometeu. Já fragrante tem a ver com algo perfumado, com fragrância. Então prestem atenção que quando eu falo é bem parecido, mas na escrita é diferente e o significado nem se fala. No terceiro exemplo, nós temos a palavra comprimento, que é algo extenso, e cumprimento com U, que é o ato de saudar, de cumprimentar alguém. Então é muito importante também que você observe a fala e a escrita para que tudo dê certo e aí não haja confusão na hora aí de entender as coisas. Bom, eu acho esse assunto muito interessante. Nós preparamos vários exercícios para vocês. Está lá no roteiro de estudos. E quando vocês forem copiar no caderno de língua portuguesa, não esqueçam de colocar o cabeçalho e que vocês vão precisar de um dicionário para encontrar o significado de algumas palavras. Então é só realizar os exercícios e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Beijos e até a próxima aula!